cor da luz azul. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Boa noite a todos. Quem é a primeira vez que está vindo ao nosso lar? Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Então, hoje eu vou, antes de eu passar a palavra ao Mano, eu vou falar aqui o nome das cartas que vieram na psicografia para o pessoal de casa e quem tiver aqui que o nome for familiarizado, então você pode pedir a carta para ver se o contexto tem alguma coisa a ver, né? Então, veio uma carta de Dona Ítala. Veio outra carta, essa é bem comprida, Bernadette Martins. Miriam Cardoso. Mãe Augusta. Antônio Carlos, conhecido como Tonho do Alegrete. É isso. Tá? Daí, se alguém tiver, ali no mural a gente também tem o nome das pessoas e algumas características. Se precisar, a gente pode pegar a carta, tem ali uma lista de todas as cartas psicografadas no mural. E também gostaria de falar que dia 20 nós temos então o nosso carreteiro fluidificado, Beneficente, que vai ser feito por irmão Alan. Ele vai botar muito amor. sempre. E um pouquinho de vinho também. Só para o cozinheiro. Daí denúncia. Então vai queimar. A gente já tem os tickets aqui, quem quiser nos ajudar também a vender, né? Lembrando que toda a verba, né, de todos os eventos que a gente faz, a gente direciona para caridade, para auxiliar a casa, né? Que aqui é um local também que a gente paga aluguel, água, luz e tudo que uma casa precisa. Então a gente faz esses eventos, vários eventos durante o ano todo que nos ajuda e nos auxilia muito, né, mano? Verdade. Então tá bom, agora eu vou passar então a palavra ao meu irmãozinho. Muitas graças, senhora. Hoje vamos conversar. Escolhi como tema ser espírita no mundo contemporâneo, nos dias atuais. No momento que nós vivemos, o que é ser espírita? Bom, como sempre é falado, como sempre é alertado para nós aqui, o espiritismo, ele não é uma religião. O espiritismo, acima de tudo, ele é uma ciência. Ciência vem do latim, que significa conhecimento. Ao mesmo tempo, o codificador Allan Kardec afirma, ou afirmou, que além de uma ciência, ela também é uma filosofia. Então, a raiz em si de filosofia, a palavra philos, amigo, amizade, sofia, a sabedoria. Então, é um envolvimento profundo com o conhecimento, a nível de se tornar uma amizade. Mas como nós aqui falaremos de espiritismo nos dias atuais, cabe uma reflexão, aliás, muitas reflexões, do nosso contexto, do nosso ponto de vista nesse mundo moderno. É bem peculiar quando nós, espíritas, podemos identificar que nós somos diferentes.
Mas essa diferença, que aqui cito como sendo uma das características dos espíritas, é que nós somos diferentes no sentido de que nenhum espírita pensa igual a um outro espírito. Nós somos essencialmente diferentes entre nós. Bom, o Espiritismo, ele trouxe-nos o grande exercício do pensamento, o grande exercício de escolhas que nós precisamos fazer a todo momento da nossa vida. Escolher é pensar. Mas em que direção eu devo pensar? Em que direção eu devo caminhar? Eu posso, muitas vezes, me sentir, de certa forma, constrangido por eu declarar eu sou espírita nos dias atuais. Isso pode ocorrer. Isso pode, sim, de alguma forma, dentro dessa nossa sociedade que ainda é preconceituosa, que ainda elege o que é o correto. Essa nossa sociedade que seleciona muitas vezes etnia, cor, língua e até mesmo uma referência religiosa ou assim que seja, tantas, pode achar que os espíritas são diferentes. Nós somos diferentes em nós, dentro de nós, porque nós não seguimos o quê? Nós não seguimos dogmas. Dogmas é algo que lhe é imposto. Dogmas são ritos, são rituais. Você tem que seguir isso aqui. Você tem que seguir exatamente dessa forma como alguém disse que tem que ser. E veja que interessante, ouçam que interessante. No mundo dos espíritas, esses que seguem essa ciência e filosofia, o sentido é exatamente o contrário. É seguir o pensamento. Mas o que é preciso para ser espírita nos dias atuais? Como um espírita é nos dias atuais? Bom, desde a codificação feita por Allan Kardec no século XIX, até hoje, no nosso século XXI, nós temos, sem sombra nenhuma de dúvida, um contexto social extremamente diferente. Às vezes, eu mesmo me pergunto, e se os espíritos superiores não tivessem escolhido a Europa do século XIX para começar as manifestações? Se eles tivessem escolhido uma outra região do planeta? Pararam para pensar? Isso é ser espírita. É indagar. Indagar a si e indagar continuamente todo o conhecimento que lhe é oferecido. Bom, um dos desafios, há tantos desafios de sermos espíritas no século XXI, que eu diria que estudar a codificação espírita por si, ela não basta. Porque não adianta muitas vezes eu só estudar, eu só ler, eu tentar imergir continuamente na codificação, que afinal de contas ela é saudável, ela é salutar, ela tenta explicar as leis que não só regem o universo, como também a vida, como também a origem do universo. Isso difere a doutrina dos espíritos das demais religiões. Aí eu acabo usando o termo agora religiões. Volto. Embora quem é um simpatizante, quem possa ser um simpatizante do espiritismo, eventualmente pense que ser espírita é um caminho religioso. Espiritismo, o espiritismo kardecista, que nós aqui seguimos,
ele é um espiritismo que vem com uma estrutura moral enriquecedora, baseada no cristianismo. Pois os espíritos superiores, no momento em que vieram trazendo à luz aquela sociedade parisiense do século XIX, esses espíritos superiores, sob o comando de Yeshua, trouxeram juntamente muitas informações concomitantes com o Evangelho, com a Bíblia. Por isso que o Espiritismo tem esse enredo de cristianismo, mas não o torna uma religião. Não o torna uma religião pelo fato, por muitos dos fatos, de que nós aqui, por exemplo, não penduramos imagens, santos, nós não seguimos ritos. Todos nós aqui devemos nos posicionar como pensadores. Eu não estou falando, limitando geograficamente a esta casa espírita espiritualista. Estou falando de todos aqueles que seguem o caminho do espiritismo kardecista, de serem pensadores. E eu digo por experiência própria que muitas vezes, mesmo as palestras que eu aqui falo, também posso dizê-las que possam ser direcionadas a mim. Isso me coloca numa posição tão igual quanto cada um de vocês que está aqui sentado. Isso também quer dizer que aqui onde eu estou hoje, cada um de vocês poderá estar um dia representando uma experiência de vida, usando essa experiência para ajudar pessoas a se contextualizar de uma forma suave dentro desse mundo moderno que tanto nos pressiona. O próprio Espiritismo tem uma flâmula, tem uma máxima ditada por Allan Kardec. Eu diria duas. Uma que está na lápide do túmulo dele, lá no cemitério parisiense. Não lembro o nome do cemitério, foi mudado. Irmandade, igualdade e fraternidade. Irmandade, fraternidade e igualdade. Ele trazia uma das mensagens do nosso senso de igualdade. Esse posicionamento que, muito embora vocês possam estar numa casa espírita, haja alguém lá na frente palestrando, isso não representa que aquele que está palestrando é o dono da verdade. E assim eu me retrato aqui. Eu também não sou dono de verdade nenhuma. Sim, tenho alguma bagagem de vida, tenho alguma experiência de vida, mas isso não me torna melhor do que ninguém. E nunca vai tornar nenhum palestrante espírita melhor do que ninguém. A segunda grande máxima que Kardec nos deixou, esse legado maravilhoso que ele tomou cuidado de dedicar a vida dele, de mergulhar tempo, energia, amor e deixar escrito para nós, na forma de livros, que até hoje nós usamos como base para os nossos estudos, para adquirir esse conhecimento dessas verdades que nos libertam. Vamos chegar lá, vamos fazer um parênteses e voltar para a segunda máxima. Fora da caridade não há salvação. Citou Kardec. A caridade, ao pé da letra, na etimologia, caritas, do latim caritas, significa amor também. Então, quando nós eventualmente lemos fora da caridade, não há salvação, talvez nós imediatamente interpretemos que esse sentido de caridade não deixa de ser aquele sentido de doar algo para alguém, aquele sentido de ajudar alguém. Mas digamos, se nós fizermos uma releitura dessa máxima, fora do amor não há salvação.
essa caridade toma um sentido amplo, muito mais amplo. É importante sempre, nesse movimento de pensamento, quando nós comparamos o século XIX ao século atual, quando Kardec disse, fora da caridade não há salvação, serviu muito bem para o momento em que a sociedade estava sendo, eu diria que exprimida, pois a era industrial já se avizinhava. A necessidade das pessoas, o ensejo, o âmago berravam por quê? Por uma vida um pouco mais digna. Ainda reflexo de uma sociedade medieval que foi acachapada por líderes, não só políticos como religiosos. Então era uma sociedade assim cansada e precisava de uma luz. Veio assim o Espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos, assim dito por Allan Kardec. As instruções de seres como nós, com muito mais experiência. Então, a doutrina dos espíritos, para nós espíritas, não precisa ser necessariamente interpretada como algo extremamente inalcançável por cada um de nós. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que um dia vocês poderão se lembrar, não nesta existência, mas numa existência futura, muito futura, em que algum de vocês, poderão estar em órbita de um novo orbe, em processo de evolução, fazendo esse mesmo papel que esses espíritos superiores, seres como nós, com mais experiências, fizeram. Vocês pensam que isso dia não vai chegar? Vai chegar para cada um. O Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, trouxe essa luz de que essa existência por si só não basta para sustentar uma dessas leis universais, que é a lei do progresso. Uma única vida não é suficiente, uma única existência não é suficiente para que nós aprendamos tudo o que nós precisamos aprender. Então, havendo existências sucessivas, ou seja, essa luz que foi dada para esse povo no século XIX, ei, calma, eu sei que vocês têm uma existência tão sofrida, eu sei que ainda existe muita miséria aqui, mas é importante vocês entenderem que vós, falando lá no século XIX, tem sim, de fato, uma esperança, uma fé, uma confiança, na qual vocês podem efetivamente se agarrar. 200 anos se passaram. A miséria ainda não cessou. As guerras ainda não cessaram. O egoísmo ainda não cessou. A vaidade ainda não cessou. Então, passados esses 200 anos, tudo que foi dito pelos espíritos superiores, tudo que foi codificado por Allan Kardec, continua, sim, em moda. Não sai de moda. Mais do que nunca, talvez mais agora para nós espíritas, no século XXI, seja mais requerido o esforço para colocar tudo isso em prática. Estudar o Espiritismo, estudar a codificação feita por Allan Kardec, não é simplesmente algo que me torne um espírita. Eu estou estudando, eu vou no centro, vou lá, eu tomo passe, sou voluntário, eu sou palestrante,
eu sou presidente, seja lá o que for, sou dirigente, eu tenho uma casa espírita. Isso efetivamente te tornou um espírita? É uma pergunta que cabe a cada um fazer para si e se avaliar. Então é esse sentido de pensar. É esse sentido de pensar olhando para dentro de si, se realmente o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo, está o quê? Me transformando. Se eu não percebo que a minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de coexistir com as pessoas que estão ao meu entorno ainda não tiveram uma mudança substancial, mesmo estudando, talvez eu ainda não seja efetivamente um espírita. Não é simples, porque isso é uma escola. Cada vida é uma escola, cada existência é uma escola. É que nem passar de série. Passou de série, passou de série. Ou seja, entre uma existência e outra, nós paramos lá na vida espiritual, que é idêntica a essa que nós temos aqui. Lá a gente senta em cadeiras, nós ouvimos palestras, nós continuamos estudando, nós continuamos trabalhando, nós continuamos incessantemente esse progresso, esse depuramento da nossa essência. Isso quer dizer o quê? Vou morrer um dia, vou morrer, beleza, maravilha, lá vai ser tudo maravilha, vai ser fácil, eu não vou precisar trabalhar, não vou precisar de comida, não vou precisar de roupa. Espera aí. Tem muito trabalho no nosso espiritual. Talvez até mais do que aqui. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Salvação de quê? A própria cultura antiga desse cristianismo, não, melhor, desse catolicismo antigo que ainda faz parte daquilo que nós achamos que somos. Eu digo antigo porque sim, o catolicismo também se transformou. Assim como o próprio espiritismo está no seu processo de transformação e vai continuar. Assim como todas as religiões ou todos os segmentos filosóficos vão estar em processo de transformação. Mas voltando ao raciocínio, até falhou falar, faltou um pouquinho. Desculpa. Perdi o raciocínio, isso acontece. Mas assim, o processo de transformação no mundo, estava falando do mundo espiritual, gente. Olha só que legal, deu branco. Voltamos ao mundo espiritual, tudo branco. Então, no mundo espiritual, sim, nós temos muito trabalho para fazer. Assim como nós temos trabalho para fazer aqui. E esse caminho de depuração do espírito, esse caminho de depuração das nossas vicissitudes, ela não encerra no mundo espiritual, como eu estava falando. Não é porque eu morri que tudo vai se tornar mais fácil. Não é porque eu acredito numa filosofia de vidas contínuas que o meu desencarne não vai ser simples ou não vai ser difícil. Às vezes uma pessoa, mesmo um espírita kardecista, mesmo aquele que estudou continuamente durante algumas décadas de sua vida, no momento do desencarne, ele pode ainda se sentir confuso. Aí há pouco eu mencionei. Eu me considero espírita, eu posso olhar para dentro de mim e dizer eu sou espírita, quando eu senti que eu efetivamente iniciei um processo de transformação profunda. Do contrário, não adianta ficar lendo, não adianta ficar tomando passe, não adianta dizer que se não se transformou internamente.
essa transformação é moral, como eu assim citei, e não havendo essa transformação moral através do exemplo da caridade, não há salvação, através do amor não há salvação, lembrei, daqui a pouco chego lá. Se trata de o risco de, mesmo desencarnado, continuar tendo, por exemplo, egoísmo, raiva, ira, mágoa. Então, adiantou ter estudado e comido o livro dos Espíritos? Adiantou. Isso serve para qualquer religião. Não adianta carregar uma Bíblia aqui e não se transformar. Não adianta carregar a Torá e não se transformar. Não adianta seguir nenhum livro de qualquer segmento religioso, filosófico, se a pessoa não se transformar em algo melhor. Como? Lembrei de outra coisa, mas agora lembrei que eu vou falar depois. Chego lá. Tem mais 10 minutos, calma. Assim que eu entrei no universo espírita, quer dizer, mergulhar nessas informações do universo espírita, eu li um texto que citava uma redação de um repórter. Esse repórter participava do encontro de religiosos, de líderes religiosos. E esses líderes religiosos, do catolicismo, do islamismo, do budismo, do taoísmo e outros ídolos por aí, dentre eles estava Dalai Lama. E o filósofo, desculpe, o repórter instigador, né? Todo repórter tem às vezes essa corrente instigadora, faz parte do trabalho, faz parte do profissionalismo deles. Virou para o Dalai Lama e fez uma pergunta sucinta, mas assim, ele confessa, no texto que ele redigiu, ele disse assim: quando eu me virei a Dalai Lama e fiz essa pergunta para ele, eu tinha uma intenção de desconcertá-lo. E ele virou para o Dalai e perguntou assim: Dalai, qual que é a melhor religião? E o Dalai Lama se olhou para a cara dele, sorriu, olhou para o lado, olhou para o rosto dele. Filho, a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor. E ele responde, ele continua o texto dele dizendo assim: ele nunca se sentiu tão constrangido, ele nunca se sentiu tão pequeno. Quando ele recebeu essa resposta de Dalai Lama, um líder religioso, mostrando para ele isso que faz parte daquilo que nós, espíritas, devemos procurar ser. Um ser em contínua transformação. O tempo vai ficar pequeno hoje. Fora da caridade não há salvação, que é essa máxima da Kardec, ou seja, fora do amor também não há salvação. Vocês podem se perguntar: salvar de quê, Alan? Dá um medinho, né? Dá um medinho porque lá atrás, lá na cultura antiga, salvar tinha uma conotação de que, olha, se você não for bonzinho, você vai ser julgado. Você não vai fazer parte dos escolhidos. E provavelmente você vai arder pela eternidade em penas insuperáveis. Aí, salvação, eu preciso me salvar daquele medo. Eu vou praticar amor por causa de medo? Então, haveria uma interpretação paradoxa? Eu não posso praticar o amor porque eu tenho medo de não ser salvo. Ser espírita é pensar, gente. Essa salvação é do quê? É de nós mesmos. É talvez do inferno, usando essa analogia, que nós mesmos poderemos criar. Quando eu pratico o amor, se cada um de nós realmente decidirmos aprender com o processo de doar, com o processo de dar a mão, com o processo de dedicar um pouquinho do meu tempo para ajudar alguém, para ouvir alguém, eu estou exercitando isso que é a caritas. O amor, a caridade. Então a
caridade vai muito além de dar a roupa que eu não quero mais. Ah, não uso mais aquela camisa, vou mudar. Fazer caridade. Isso é muito superficial, gente. Porque não é uma experiência vivida. Nunca vai ser uma experiência vivida. Pegar aquilo que não te serve mais e entregar para a doação. Não se exercita amor sem que se mergulhe profundamente numa experiência que envolva múltiplas pessoas. Sem que possa se reconhecer a necessidade do próximo, dos próximos, abre aspas, lembrando da lei de unicidade, fecha aspas, que esses próximos também são parte de mim. Então, esse amor que eu pratico para o próximo, na verdade, eu estou exercitando aquilo que é a minha essência. A essência de cada um de vocês que estão sentados aqui. Amor. Ora, façamos o homem a nossa semelhança e imagem. Semelhança. Somos nós frutos do Criador. Deus é amor. Diz em alguma passagem da Bíblia, livro de João, não tenho muita certeza. Ora, somos nós amor também. E o que nos impede de sermos isso? O que nos impede de viver exatamente o que é o amor? Máximas de caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, essa reflexão, que agora é um sentido de desmembrar a frase, olhando ela através de outros prismas, fora do amor, eu não progrido. Fora do amor, fora da caridade, não há salvação. Fora do amor, eu não progrido. É para isso que nós espíritas estamos aqui. Para progredir na prática, na vivência, no mergulho profundo de ter a empatia pelas pessoas. E esse mundo moderno, puxa vida, só tem 5 minutos, não vai dar tempo. Esse mundo moderno realmente nos pressiona muito a reconhecer os valores morais que os espíritos superiores colocaram, nos trouxeram a doutrina, através da doutrina, através da decodificação. O século XXI ele é repleto de distrações. A todo momento nós somos bombardeados com coisas que nos distraem. Se nós pudéssemos ter um registro de processamento do tempo que nós dedicamos ao longo do nosso dia pensando e fazendo algo para o progresso individual, poderia ser assustador. Ao final do dia, agora antes de dormir, eu vou olhar aqui o dispositivo de autoanálise e vou ver quanto tempo eu dediquei para a minha transformação. Haverão dias que nós, efetivamente, não dedicamos nenhum minuto. E esse mesmo século XXI nos pressiona no sentido de é proibido sofrer, é feio sofrer. Não é. Não é feio sofrer. Faz parte da experiência humana, faz parte da nossa existência sofrer. E pode que nós, sim, naturalmente sintamos vergonha de demonstrar o sofrimento. Justamente porque esse mesmo século XXI nos traz o que foi dito pelo um sábio palestrante como sendo a ditadura da felicidade.
um choca com o outro. Preciso mostrar para as pessoas que eu sou feliz. Preciso buscar isso incessantemente. E preciso externar isso. Eu sou feliz. A comida que eu como, o lugar que eu vou, a roupa que eu estou vestindo, olha com quem estou. Isso cansa. Isso cansa porque me impede de demonstrar o que eu realmente sou. Embora forte poderemos parecer, temos todos os sentimentos dentro da nossa existência. Temos amor, sim, graças a Deus. Mas também temos no outro lado desse espectro a raiva, intolerância, medo, tristeza. O que é de errado em demonstrar aquilo que faz parte de mim? Nenhum. Não existe. Quando um de vós possa estar sentindo esse momento de tristeza, esse momento de fraqueza, essa vontade de assumir que está sofrendo, é uma das razões que nós buscamos ajuda. E é justamente por uma dessas razões que estamos aqui, nós, casas espíritas, digo nós, porque existem algumas centenas, ou talvez milhares espalhadas pelo Brasil, para ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Aí as coisas começam a se encaixar. Porque essas pessoas que entram porta dentro de uma casa espírita no momento de sofrimento, traz para nós, que estamos nesse processo de transformação, a oportunidade de exercitar o amor, a caridade. E essa caridade, como eu falei, vai muito além de dar a roupa que eu não quero mais, o sapato que eu não quero mais. Mas a caridade de vivenciar de forma profunda a experiência do amor. O tempo terminou. Talvez deixe para uma próxima palestra, mas eu iria abranger também que esse mesmo século XXI traz de uma maneira assustadora um número crescente de pessoas cometendo suicídio. Isso é triste. É isso que também cabe a nós, espíritas, muito mais do que estudar e tentar seguir esse processo de transformação. Mas aqui fica o apelo, cabe também a nós nos mexermos, botarmos em prática, agirmos tentando detectar aquelas pessoas que possam estar agora no momento inicial de um processo de sofrimento que poderá caminhar para algo mais grácil. Isso também é caridade. Existem N caminhos para praticar caridade. Isso não é que nem regime, não. Eu vou deixar para começar na segunda-feira. Não. Começa agora, gente. E assim segue o processo de transformação. O tempo ficou pequeno, mas eu fico sempre muito agradecido por todos vocês que estão aqui ouvindo. Desejo para cada um de vocês uma semana imensamente abençoada. Deixo sim minha profunda gratidão. E também o convite para que vocês não deixem de continuar estudando, não deixem de continuar se encorajando para um dia vir numa posição similar a essa. Contar um pouco da experiência de vida e continuar esse caminho incessante e infinito de progresso. Que assim seja. Hoje nós faremos uma irradiação ao invés de oração. Eu peço que vocês fechem seus olhos, conectem seus corações ao amor, a essência que existe em cada um de vós. Conectem suas mentes ao nosso Mestre Yeshua. E imaginem nessa casa uma egrégora de luz
e essa luz se expande, ela vai se expandindo e ela vai se tornando cada vez mais potente, cada vez mais branca, lilás, verde, azul. Imaginem essa luz se expandindo e percorrendo a casa de cada um de vós, inundando vossas casas com amor, limpando as energias, transmutando, enriquecendo vossos leitos, vossas mesas. Imaginem essa luz se expandindo, caminhando de uma maneira assustadoramente rápida, atingindo os nossos hospitais, percorrendo os leitos, as alas oncológicas, as alas de atendimento emergenciais, e preenchendo esses locais com esperança, com fé, com gratidão. Imaginem essa luz que faz parte de nós, amor, em conexão com o grande Criador, se expandindo por toda a cidade, levando luz aos nossos dirigentes políticos, aos nossos líderes, iluminando-os com a bondade, com a fraternidade, com a igualdade, com a caridade. Imaginem essa luz chegando em creches, em asilos, em casas de assistência a dependentes. Imaginem essa luz que é parte de vós, parte do Criador. A nossa cidade se tornando uma única egrégora de pura luz, de amor. E sintam que isso é transformador. Sintam que isso faz parte de vós. E como uma oração, ela transforma o nosso entorno e transforma principalmente cada um de nós. Que assim seja. Sim.